Foi em São Vicente, primeira vila fundada por portugueses no Brasil, que aconteceu a primeira eleição que se tem notícia no país. Em 1532, foram escolhidos os membros do Conselho Municipal da vila, que na época era composto pelos vereadores, procuradores e pelo juiz de paz. Mas o direito ao voto era restrito, só para os chamados homens bons, como explica a historiadora Débora Jacinto. Eram só os homens brancos, os nobres da aristocracia portuguesa, da aristocracia militar. Então a gente não tinha um sufrágio universal como a gente tem hoje. A gente tinha uma votação bem restrita, baseada em renda, então tinha que ter títulos de propriedade. Os senhores de engenho eram aqueles que votavam na colônia. Durante o Império, a situação não mudou. Só a partir do século XX, o direito ao voto foi ampliado. Nesses quase 500 anos, a escolha de representantes para as nossas cidades passou por um longo caminho, até chegar ao modelo atual. Caminho marcado por muitos avanços, como a eleição da primeira mulher prefeita da América Latina, Alzira Soriano, que em 1928 foi escolhida pelo voto prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Avanços, mas também recuos. Por 2 vezes, as eleições no país foram interrompidas. A gente teve no golpe do Estado Novo em 1937, todas as eleições foram suspensas, inclusive os pleitos municipais. Foram retomados só em 45 também, o Código Eleitoral também foi retomado. Na ditadura militar, o voto indireto e o voto direto se coexistiram. Então, a maioria dos cargos maiores era por voto indireto, então, presidente por voto indireto, os governadores também eram escolhidos indiretamente, mas alguns cargos, como de deputado federal, deputado estadual e de prefeitos e vereadores, continuavam com voto direto. O de prefeitos, a gente vai colocar um asterisco, porque não eram todos os prefeitos que eram escolhidos diretamente. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional continuavam sendo escolhidos pelos governadores. Apesar das interrupções, o processo eleitoral nos municípios continuou evoluindo. Hoje temos eleições para prefeitos e vereadores de 4 em 4 anos, intercaladas a cada 2 anos por eleições federais. Mas nem sempre foi assim. A separação começou a partir da ditadura militar e se manteve na Constituição de 88. Essa separação no contexto de ditadura militar a gente teve para enfraquecer a influência da política local na política nacional. Então diminui esse impacto, você dilui as eleições, você tem um pouco menos de influência da política local na política nacional. Então você enfraquece também um pouco a democracia. A professora Virgínia Machado explica que uma lei de 1988 fixou as datas dos pleitos municipais, que assim ficaram separados das eleições federais. A posse desses indivíduos eleitos em 1988, ela se daria em 1º de junho de 1989. E os respectivos mandatos terminariam em 31 de 12 de 92. Ou seja, a gente tinha um prazo, né, a posse em 1º de junho de 89 até 31 de dezembro de 1992. Se você for pensar, esse fim de mandato já está não coincidente com os mandatos presidenciais. Hoje temos o 4º maior eleitorado do mundo, identificação biométrica e o sistema de votação eletrônico, que permite a apuração em poucas horas. O primeiro teste das urnas eletrônicas, aliás, foi feito em uma eleição municipal em 1996, como detalha a historiadora Débora Jacinto. Foram 57 municípios, todas as capitais, mais alguns municípios do interior. Nas eleições de 2000, também eleições municipais, que foi a primeira eleição completamente digitalizada. Então as urnas eletrônicas foram utilizadas em todos os municípios do Brasil nas eleições de 2000. E também a primeira eleição que teve biometria também foi uma eleição municipal, a eleição de 2008. As eleições municipais são o primeiro passo para ingressar na política.
Muitos nomes consagrados começaram como vereadores. É um dos principais políticos que a gente tem na atualidade, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Começou a carreira política como vereador. Então ele era do movimento estudantil, se filiou e concorreu às eleições para vereador de Pindamonhangaba, que fica um município no interior de São Paulo, e depois foi prefeito dessa mesma cidade. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, da redemocratização. Ele também começou a carreira dele como vereador. Foi eleito em 1935 como vereador de São João del Rei, que é um município em Minas Gerais.